Eu assisti a Imaginário, Brinquedo Diabólico e cá entre nós, será que sou só eu que tô cansado desses filmes de terror contemporâneos sobre o bicho-papão, Bing Bong, Eu Cuco, seja lá o que for? Eu consigo pensar de cabeça que recentemente, acho que ano passado ou 2 anos atrás, teve o The Boogeyman, que é literalmente o bicho-papão, que tem praticamente a mesma história que esse filme aqui. Eu acho que já deu, mas mesmo que um cineasta decida usar, ou a produtora, porque na verdade esse tipo de projeto nasce da produtora primeiro, do estúdio, e depois eles contratam um diretor, mas mesmo que eles decidam usar essas premissas batidas, tudo bem se eles usarem um roteiro bom, e esse roteiro de Imaginário é uma grande porcaria. Também o que esperar do diretor de um filme que é pavoroso, que é verdade, o desafio, o diretor é o Jeff Waldblum, e também o que esperar de um filme que já começa na sua primeira cena, quando você acha que já entrou na história e você já tem aquela primeira cena de suspense e descobre que aquela cena é uma cena de sonho, de pesadelo. Cá pra nós, né, gente? 2024 a gente ainda tá tendo que lidar com esse tipo de coisa. E esse é um filme que fracassa em tudo que ele tenta fazer, principalmente em gerar suspense, que é o básico, é o beabá, é o mínimo que a gente espera de um filme de terror. Jessica DeWanda Wise é uma jovem adulta que volta à casa onde passou a infância para morar com o namorado e as 2 enteadas. O que ela não esperava é que seu amigo imaginário daquela época vai dar as caras novamente e tentar destruir sua nova família. O Hitchcock falava, e olha que é o Hitchcock, é ninguém mais, ninguém menos que o mestre do suspense, que suspense é gerado quando existe uma cena em que os personagens não têm uma informação que nós, do lado de cada tela, temos, e enquanto o personagem se aproxima do perigo, sem saber que está se aproximando do perigo, a gente sabe. Então, cada passo que ele dá, real ou metafórico, em direção ao perigo, em direção à destruição, em direção à morte, seja o que for, mais a gente fica apreensivo, porque a gente sabe que ele está prestes a se ferrar, mas ele não sabe. Eu vou dar um exemplo aqui de Imaginário para vocês verem como esse conceito do Hitchcock é usado de uma maneira porquíssima nesse filme. Tem uma cena em que a mãe da menina que tá ali conversando com o ursinho lá, né, que tá possuído, vocês sabem disso logo do começo do filme, pelo bicho papão lá, pelo amigo imaginário dela, ela entra no quarto da menina, ela acha que a menina tá ali na cama, né, tem aquele montinho de edredom, e a gente também acha que é a menina, e aí ela olha pela janela e vê que a menina tá lá fora fazendo outra coisa, uma coisa perigosa. E aí ela toma um susto, olha de novo pra cama e pensa, ué, o que tá ali na cama? É claro que a gente sabe que é o ursinho. Ela talvez não saiba, então a princípio é uma cena que usaria o conceito do Hitchcock de suspense. A gente sabe que é o ursinho, ela não sabe, quanto mais ela se aproxima pra cama, pra abrir, né, aquele edredom e revelar o que tem ali embaixo, mais próxima ela tá do perigo e a gente sabe, e ela não. Até aqui tudo bem, porém o que está ali embaixo da cama é só um ursinho. E até aquele momento da história, e até o final da história, para falar a verdade, aquele ursinho não faz nada. Quem faz é o demônio. Então aquele ursinho não mexe a cabeça, não mexe a mão, ele não faz nada. Ele é só um urso que está ali para representar uma fisicalidade ali, né, uma encarnação ou um cavalo, digamos assim, no qual o bicho-papão encarna. Então a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe que vai ser um susto falso, porque a moça vai puxar o cobertor e vai ver assim, ah, é só o urso. Então, ao invés de usar esse estabelecimento de suspense para realmente nos dar um benefício no final, nos dar um susto, nos dar uma cena de terror, nos dar uma cena em que a gente, mesmo que pule da cadeira com um jump scare, mesmo que o filme fosse bem barato no sentido de como gerar suspense, né, que ele fizesse um acorde forte na trilha sonora pra gente pular no típico jump scare, não, é um jump scare falso, porque na verdade a gente olha, já sabe o que tá ali, não tem surpresa pra gente, e a revelação pra personagem é uma revelação que causa não pavor, não medo, não susto, mas uma certa decepção. Então é uma cena que cria suspense, ou mesmo que não crie 100%, porque a gente sabe que não vai em nada, mas o principal é que ela não tem um payoff, ela não tem uma recompensa no final, ou seja, não tem suspense. E no filme inteiro é assim, gente. É um filme que falha de uma maneira absurda. Eu não consigo acreditar que um filme seja tão sem suspense, seja tão frouxo, seja tão sem graça, usando a premissa
que ele usa. Além disso, gente, o roteiro, como eu falei, é um roteiro pavoroso. Ele tem uma personagem que é a personagem da senhorinha que já conhecia a protagonista quando ela era criança e que sabe de tudo que aconteceu com a relação dela com aquele bicho-papão, como aquele monstro destruiu a família dela, e essa mulher surge do nada em vários momentos. Sempre que o filme precisa explicar algo pro espectador, ele coloca aquela velha lá. Desculpa eu falar desse jeito, mas é verdade. Ela aparece do nada, é o clichê da velha sábia, clarividente, e ela aparece do nada, realmente. Às vezes é de madrugada, às vezes o personagem tá lá fora numa situação perigosa de madrugada e ela aparece atrás do arbusto, assim, falando, olha, eu sei o que está acontecendo. Você não vai dormir, você não tomou um leitinho com bolachinha à noite para dormir. E depois piora, porque a gente descobre que ela tem um dossiê daquela família, o que é absolutamente assustador. Eu teria mais medo dessa senhora do que do ursinho, que é o bicho-papão. Eu teria muito medo dela, porque ela persegue essa família. Ela tem um dossiê, ela diz que dedicou a vida para pesquisar sobre essa família, mas ela não compartilhou com ninguém. Será que ela não tem trabalho? Ela nunca estudou? Ela nunca casou? Ela nunca fez nada? Ela se dedicou a essa família e ela fez o quê para sobreviver, né? Ela é uma herdeira? Só pode ser uma herdeira para não precisar trabalhar e poder stalkear uma família alheia dessa forma. E ela funciona, gente, exatamente como isso, como um porta-voz do roteiro para explicar coisas para o espectador toda vez que a história em si não explica. Mas tem uma coisa pior. Esse filme tem uma revelação, uma reviravolta, que não é uma reviravolta muito surpreendente. Ele tenta ser, mas não é nada demais. Se você quiser assistir, assista por conta e risco ao restante desse vídeo. Eu vou liberar aqui um pequeno spoiler, mas esse momento do filme, ele é bastante explicativo de tudo que tem de errado com o imaginário. Como além de ser um filme sem suspense, ele também é um filme desonesto no seu roteiro. Porque pensem comigo, gente, tem um momento lá em que a menina começa a fazer terapia e é óbvio que tem aquela cena em que ela tá conversando com o ursinho na frente da terapeuta e aí tem um momento em que eles olham a gravação e realmente a menina tá ali falando algumas coisas. Quando o ursinho responde, como ela tava virada de cabeça para lá, a gente achava que era ela que estava também falando a voz do ursinho. Mas quando a gente vê na imagem, a gente vê que não, que ela fala e alguém responde fora de campo e essa pessoa não tá ali. É a voz, sei lá, disfarçada da menina, mas não tá saindo da boca dela. Vocês entenderam, né? Só que o que acontece? Quando a mãe da menina, a madrasta da menina, vê essa fita ou essa gravação junto com a terapeuta, ela fala, nossa, mas o ursinho tal, não sei o quê. Aí a terapeuta fala, nossa, mas você também vê o ursinho? Nesse momento a gente descobre que a madrasta, que é a protagonista, a Jess, vê o ursinho e a menina mais nova também. Mas ninguém mais na casa vê. Por quê? Porque a gente descobre que o bicho-papão que tá atormentando a menina é o mesmo que atormentou ela quando ela era criança. Beleza, mas o que acontece, gente? Tem aquela fita para provar que tem algo errado. Só que o filme, na tentativa de usar aquele clichê de que em determinado momento ninguém acredita na protagonista, sabe aquele clichê em que você, espectador, sabe que tem uma coisa muito errada acontecendo, tá muito óbvia para todo mundo, meu Deus, tem um negócio assustador aqui, isso aqui é um cenário típico de terror, mas ninguém ao redor da protagonista acredita nela e ela se sente sozinha, ela não tem a quem recorrer, a gente fica angustiado, fica puto com isso. Para recorrer a esse clichê, o filme faz algo que não faz o menor sentido, porque a terapeuta, assim como a filha mais velha da Jess, a enteada mais velha, viram a gravação. Elas viram que a menina não falou nada, que tem alguém respondendo ali. E elas acham mais surpreendente o fato da Jess também ter visto o ursinho do que o fato de ter alguém ali, que a gente não consegue ver no vídeo, conversando com a menina. Tem uma voz vindo de não sei onde. A terapeuta, inclusive, pergunta, né, se ela está praticando ventriloquismo, né, se ela está, talvez, aprendendo a falar sem balbuciar, sem articular o som na boca, né, fingindo que não é ela. Ou seja, ela viu que tem algo muito mais errado, mas todo o filme vai para esse lado de todo mundo achar que a Jess tá louca. Ou seja, na tentativa de usar esse clichê e de causar uma surpresa, uma reviravolta, da gente pensar, será que é a Jess que tá louca? Será que ela que tá vendo tudo isso e tal? Nessa proposta que o filme decide usar nesse momento, ele acaba abrindo mão de toda a lógica. Eu gosto razoavelmente mesmo do terceiro ato, principalmente porque eu acho que o design da criatura é eficiente.
Porém, para chegar nesse momento, a gente passa por um longo filme que é muito frustrante. É claro que toda aquela sequência final também não faz nenhum sentido, é completamente inverossímil, completamente fora de qualquer tipo de conexão com a realidade que a gente possa ter, e isso nos afasta um pouco daquele momento, né, da história em si, dos personagens, mas eu gosto do design do monstro, do design que ele assume naquele momento, mas como eu falei, é muita encheção de linguiça, é um filme muito frouxo, muito sem suspense e muito desonesto no seu roteiro, com um roteiro com algumas estratégias muito fáceis e muito trapaceiras que a gente tem que aguentar para chegar nesse momento. Eu não acho que vale nem um pouco a pena. Eu acho que já deu, gente, Hollywood, já deu de filme de Eu, Cuco, Bicho-Papão, Bing Bong, etc. O que você acha, gente? Você concorda com os pontos que eu apresentei nessa crítica? Você gostou ou não gostou de Imaginário, o brinquedo diabólico? Me diz aqui nos comentários. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço. Tchau.